Dando prosseguimento aí sobre a elegibilidade, a capacidade eleitoral passiva, né, que é a elegibilidade, essa qualidade de poder se eleger, a gente tem que notar que a Constituição coloca um critério de inelegibilidade que é diferente do nepotismo. Muita gente confunde o nepotismo com essa condição de inelegibilidade. Primeiro eu conceituei o que é nepotismo, mas vocês entendam que é diferente, tá? Nepotismo o que é? É a prática pelo qual um agente público usa de sua posição para poder nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes. Há o nepotismo quando há a nomeação de parente para cargo público de nomeação livre, né? De livre nomeação e exoneração, que são cargos de assessoria. Ah, professor, mas não tem que ter concurso público, não. A maioria dos cargos tem que ter concurso público. Porém, existem alguns cargos que são considerados de livre nomeação e exoneração, né? São os cargos, por exemplo, que prestam assessoria e cargos de chefia, que os representantes, principalmente do executivo, podem nomear. Mas também vereadores podem nomear, né? E o que é o detalhe interessante? Entende-se, isso é muito interessante, que funcionários do primeiro escalão não seguem essa regra de nepotismo. No caso de uma prefeitura, por exemplo, o irmão do prefeito pode ser secretário. Sabiam disso? No primeiro escalão do executivo, não tem esse critério de nepotismo. Teve no governo de Minas, o Pimentel, ele chegou a querer nomear a esposa dele para uma secretaria, não me lembro qual. Juridicamente ele podia, só que politicamente eu acho que ia causar um mal-estar tão grande que eu acho que ele não conseguiu nomeá-la. Não me recordo agora. Mas juridicamente você pode nomear um parente de primeiro grau para um cargo de primeiro escalão, ou seja, para ser ministro. Ok? Se você quiser o presidente quiser colocar um filho, um parente para ser ministro, juridicamente ele pode. Tá bom? Não cai na regra do nepotismo. Mas a partir do segundo escalão já não pode. Isso que é nepotismo. É diferente da condição de inelegibilidade. Coloquei a pergunta aí. Parentes de políticos podem se eleger? Coloquei. A Constituição Federal fala de uma prática diferente de nepotismo, tá? Esse negócio de eleição de parente não é igual a nepotismo. Frise-se bem. Trata-se de inelegibilidade de parentes ocupantes de alguns cargos do Poder Executivo. Qual que é a preocupação, gente? Eu sou prefeito, então eu vou ajudar meu filho a se eleger e vou fazer campanha para ele, né? Uma cidade igual Pitangui, uma cidade igual Nova Serrana, muito fácil da pessoa realmente ela ser eleita. Agora tem um detalhe muito interessante, que ela não pode concorrer naquela circunscrição. Ou seja, eu sou prefeito de Pitangui, meu filho, minha esposa, não pode concorrer na circunscrição de Pitangui. Pode concorrer em Nova Serrana? Claro que pode. Tá? Eu sou governador de Minas Gerais. Meu filho, meu parente, né? Parente, depois está falando aqui, né? Até o segundo grau, por adoção, por afinidade, né? Ele não pode concorrer em Minas Gerais. Aí não pode concorrer para prefeito, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal em Minas Gerais. Fora de Minas Gerais ele pode? Pode. Ah, beleza. E se eu sou presidente da República? Se eu já sou presidente, porque o Jair Bolsonaro não era, não. Tá? Ele estava concorrendo, os filhos dele todos concorreram. Aí os filhos dele podem concorrer depois que ele já é? Em regra, não pode concorrer a nenhum cargo, a não ser se for por reeleição do cargo que eles já estão. Ok? Olha a pegadinha aqui interessante. No setor nacional, qual que é a circunscrição do presidente da República? O Brasil inteiro. Então, parente até segundo grau dele, filho, cônjuge, não pode concorrer no Brasil inteiro. A não ser que eles já foram eleitos antes. E aí eles estão concorrendo à reeleição. Aí pode. Ah, mas por que pode?
Porque também você não pode cercear o direito da pessoa de concorrer, sendo que ela já é política. Já está no ambiente político. Se você já é político, você está tentando se reeleger, aí você não vai ter muita influência do seu pai. O que a Constituição tenta vedar é como se for, é quase igual ao nepotismo. É você tentar usar da sua influência para colocar um poder quase que hereditário. Entenderam isso? Quase que hereditário. Vou ler aqui para vocês verem. São inelegíveis no território da jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, governador de estado ou território, ou do Distrito Federal, prefeito, ou quem haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Galera, só os cargos do executivo, tá? Que tem essa vedação. Presidente, se o presidente, os parentes dele não podem ir no Brasil inteiro. Governador de estado não pode no estado inteiro. Concorrer para presidente? Pode? Pode. O filho do Zema pode concorrer para presidente? Pode. Não é a circunscrição dele. Tá bom? O que ele não pode? Ele não pode concorrer para governador do estado, ou prefeito, ou deputado estadual, federal por Minas, senador por Minas, ok? Por outro estado ele pode. Salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, ok? Tudo está escrito no artigo 14, parágrafo 7 da Constituição. Considerações finais. Os últimos detalhes aqui. Chegando ao final do conteúdo de direitos políticos propriamente dito, segue alguns detalhes que você deve ficar atento. Os ocupantes do cargo do Poder Executivo poderão ser reeleitos para um único período subsequente. O que acontece, gente? Quando a Constituição ela foi aprovada, não tinha reeleição para presidente da República, ok? A Constituição de 88, no seu texto original, não tinha reeleição para o presidente da República. O presidente da República governava por 5 anos, era 5 anos, e não tinha reeleição. O primeiro presidente, eleito, aliás, o presidente não foi o primeiro presidente reeleito, o primeiro foi o Collor, depois que foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique, ele comprou, não é complicado, posso falar isso não. O presidente Fernando Henrique, ele fez uma emenda constitucional lá, na Constituição, e conseguiu os votos, não pode falar, não posso ser tão taxativo, mas conseguiu os votos para que ele tivesse a possibilidade de ser reeleito, ok? Isso foi em 1998, tá? No ano de 1998, houve uma emenda constitucional em que deu a reeleição, a possibilidade de reeleição, entenderam? Então, você pode reeleger por uma vez. Quais que podem? Prefeito, governador ou presidente. Pode ser reeleito uma vez. Até hoje, praticamente todos foram reeleitos. Fernando Henrique foi reeleito, Lula foi reeleito, Dilma foi reeleito. Ok? Por quê? Quando você está com a máquina pública na mão, quando você tem o poder administrativo, é difícil demais de você não ser reeleito. Só se for muito ruim. Fazer muita cagada. Então, para você proibir essa perpetuação no poder, tentar proibir, essa perpetuação no poder, teve esses limites constitucionais. Número 2. Para concorrerem a outros cargos, os chefes de executivo devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Isso aconteceu com Aécio Neves. Ele era governador do estado de Minas Gerais. Ele renunciou antes para poder se candidatar a senador. Isso aconteceu com o governador de São Paulo, acho que o José Serra, é um carequinha, ele também fez isso. Ele era prefeito também, ele teve que renunciar para candidatar em governador. Depois, quando ele era governador de São Paulo, ele teve que renunciar para candidatar a presidente. Se for candidatar à reeleição, ou seja, o Aécio Neves foi governador por 2 mandatos também.
Se você for candidatar à reeleição, ou seja, eu já sou governador de Minas, eu quero candidatar a ser governador de Minas de novo. Aí eu não preciso renunciar não, tá? É só se for para um cargo diferente. Número 3. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, caso haja provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Galera, essa cassação da diplomação, ela é um instrumento eleitoral para evitar que haja abuso do poder econômico, né? Compra de votos, ou então que você utilizou mais dinheiro do que você podia. Então, tanto certo que você pode utilizar, né? O tanto certo que a pessoa pode doar. Essas regras a gente não vai entrar muito em detalhe, mas quando a gente estudar direito eleitoral, vocês vão ter direito eleitoral, vocês vão passar mais fácil. Aqui foi só uma pincelada. Tem aí a Constituição Federal, os artigos 14, 15, 16. Tem um hiperlink aí para a Constituição Federal. Dá uma lida no artigo 14, 15 e 16. Dessa vez não tem exercício de fixação. E eu vou colocar um resumozinho para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima.